Olá, a história de hoje mergulha a fundo num conto de mistério, de algo maravilhoso e de como a salvação pode ser, na verdade, o começo de um grande pesadelo. Pois é. Essa é a pergunta que um grupo de amigos perdidos vai ter que encarar quando um resgate, que parecia a maior sorte do mundo, toma um rumo bem sinistro. Vamos acompanhar e desvendar juntos essa jornada. Tudo começa assim. Um grupo de amigos e um delegado local estão completamente perdidos no meio do nada. O plano era só uma viagem para uma cachoeira, mas a coisa toda deu muito, muito errado. Eles já estão exaustos, quase sem esperança nenhuma. A noite chegando. Até que, sabe, do nada, eles ouvem um som que parece a salvação. O barulho de uma caminhonete se aproximando. E a caminhonete para mesmo. Oferece uma carona, o que parece um verdadeiro milagre. Mas enquanto todo mundo fica aliviado, um deles, o Ângelo, fica quieto, esquisito. Tem alguma coisa errada ali e ele parece ser o único a notar. Mas sabe como é, né? No desespero a gente acaba ignorando os sinais. E o grupo vai parar numa fazenda abandonada, um lugar com uma cara péssima. Lá os motoristas, que se revelam como os capangas Otávio e Carlão, só mandam eles esperarem. E o jeito que eles falam, já dá pra sentir a ameaça no ar. E aí a noite cai de vez. E é na escuridão que a verdadeira e aterrorizante realidade da situação deles começa a aparecer. Imagina a cena. Escondidos no escuro, o Lucas e o Ângelo conseguem ouvir umas vozes vindo lá do porão da fazenda. É uma conversa de arrepiar entre os capangas e o chefe deles, um tal de Aldo. E esse Aldo tá simplesmente obcecado por uma esfera misteriosa. E ele deixa bem claro que não se importa se alguém tiver que morrer para ele conseguir o que quer. Aí o pânico toma conta de vez. O grupo tenta uma fuga desesperada, correr para a escuridão, mas no meio da confusão toda, a Bruna tropeça. E pronto. Os caras pegam ela na hora. Agora eles têm a isca perfeita, porque eles sabem que os amigos não vão abandonar ela. A captura da Bruna deixa todo mundo paralisado. E é aqui que a história dá uma virada fundamental. Enquanto eles tentam desesperados pensar no que fazer, aquele que era o mais quieto do grupo, o Ângelo, finalmente abre a boca. E ele vai explicar o que realmente está em jogo. O Ângelo, então, começa a contar uma história antiga. Ele explica que todo esse conflito tem a ver com o trabalho de um alquimista muito perigoso lá do passado. E o plano desse alquimista era uma coisa de louco. A ideia não era só capturar almas, era fundir o bem e o mal para abrir um portal para uma escuridão que podia engolir simplesmente tudo. E aí que vem a revelação. Aquela que muda completamente o jogo. Ângelo revela sua verdadeira identidade, uma identidade divina. Ele explica que é um anjo, formado da alma de um menino que o alquimista não conseguiu capturar décadas atrás. Um guardião, que nasceu para proteger o equilíbrio. Com essa verdade absurda na mesa, o medo do grupo vira outra coisa. Vira determinação. Eles resolvem que vão salvar a Bruna, custe o que custar. E é isso que prepara o terreno para o confronto final lá na fazenda. Luz contra as trevas. A batalha está prestes a começar. Eles voltam para casa, se esgueirando pelas sombras, o grupo e o delegado. E lá dentro, numa sala iluminada por velas, eles encontram o Aldo começando seu ritual sombrio. E a Bruna? A Bruna tá lá, amarrada, impotente, numa mesa fria de pedra. O Jefinho, no impulso de coragem, corre para tentar salvar a Bruna. Mas era uma armadilha. Das sombras surgem os capangas armados do Aldo. E em segundos, o grupo todo é dominado e capturado. Eles caíram direitinho no plano do inimigo. Parece que é o fim, a esperança acabou, as trevas estão prestes a vencer. Mas, de repente, uma luz branca, fortíssima, explode na sala, tão intensa que força todo mundo a recuar. E dessa luz, uma forma emerge. É a verdadeira forma de Ângelo. E o que acontece a seguir é um misto de caos e milagre. Enquanto o Ângelo libera seu poder para destruir as esferas, uma bala perdida atinge o Marcos. Mas lá fora, no rescaldo, o Ângelo realiza um verdadeiro milagre envolvendo seu amigo em luz divina e salvando sua vida, deixando apenas uma cicatriz como prova do impossível. Com o vilão derrotado e as esferas destruídas, Ângelo leva o grupo de volta para onde a jornada deles começou. Num piscar de olhos, eles não estão mais na fazenda. Os amigos se encontram de volta na cachoeira, com o sol nascendo num novo dia. Toda a experiência angustiante, um turbilhão de terror e maravilha, ocorreu ao longo de quase 2 dias. Ao retornarem à civilização, o delegado os faz prometer. O que eles testemunharam, os milagres e os monstros, deve permanecer em segredo. Eles concordam com uma história de cobertura simples,
mas o peso do que sabem os unirá para sempre. A vida na superfície volta ao normal, mas ninguém sai ileso de uma experiência como essa. Eles foram mudados, para sempre marcados por lembranças sutis, mas muito poderosas, do que aconteceu na escuridão. Antes de partir, Ângelo deixou um aviso enigmático. Isso foi apenas o começo da missão deles. Isso deixa uma pergunta persistente no ar. O que o futuro reserva para esses amigos comuns, agora unidos por um segredo extraordinário e um propósito divino?